turma da Mônica, hein? Vai brincar lá fora, Cebolinha. Fica aí enquanto a mamãe arruma a casa, tá? Mas por que eu não posso ficar aí dentro? Me dá só um motivo. Bom, vamos lá. Você quebrou o meu jogo de chá jogando bola na cozinha. Você rasgou a cortina brincando de Tarzão. E entupiu a banheira com seus barquinhos de papel. E aí, tá bom pra você? Eu só pedi um motivo. E a cola? Não tem nada pra fazer aqui fora. Do que eu vou brincar? Uau, que da hora! Um calinho de supermercado. E se ele está aqui é porque alguém jogou ele fora. Aposto que a minha mente apelativa vai bolar uma brincadeira muito louca com ele. Ué, cadê o carrinho do supermercado que eu deixei bem aqui? Poxa vida, que emoção! Nunca tive um carrinho de supermercado antes. Que velocidade será que ele alcança descendo o balanço do campinho? Será que finalmente eu vou quebrar a baleia do som? E aí, careca, brincando de fazer compras? Não, meu pequeno amigo carente de imaginação. Isso aqui não é um calinho de fila. Não? Então o que é? Olha, você não tá vendo? Ele é um... É um navio pirata! É isso! É um navio pirata! Uau, você tá brincando de pirata? Ai, por que não me chamou? Não seja por isso. Quer brincar comigo? Não, obrigado. Tenho coisas muito mais importantes pra fazer. Quê? Vai lhe acusar assim na caladula? O que você tem de tão importante pra fazer? Ah, é um projeto meu. Estou desde a semana passada ensinando as mosquinhas do brejo atrás do campinho a zumbirem em ré menor. Você tá ensinando as moscas a zumbirem? Por quê? Vai organizar um colau pro Natal no fim do ano? Não, é pra elas se defenderem de uma rã que apareceu lá no brejo. Eu vi na TV que as rãs têm ouvidos complexos e sensíveis. Então, se as moscas zumbirem no tom certo, elas poderão afugentá-la e... Você tá fazendo? Salvando as suas preciosas moscas. Viu? Assim é bem mais simples. Ah, mais simples e mais molhado. Vai, Lanzinha, vai. Pinica daqui, vai. Então, o senhor pode vir brincar comigo agora? Bom, acho que agora está tudo bem. Vamos lá. Beleza, antes de começarmos a brincadeira, temos que nos fantasiar de piratas. Eu vou em casa buscar o tapa-olho do carnaval passado e a minha espadinha de plástico, tá? E eu vou buscar um lenço de pirata e uma perna de pau. Oh, ajoelhem-se fiéis! Aqui vem o terror dos 7 males! E aqui vem o terror das 7 poças de lama! Uhul! Você tá fantasiado de quê, hein? De mãe do Cascão? De brinco e lenço na cabeça? Olha, todo pirata usava brinco e lenço na cabeça antigamente. Bom, antes de inventarem a vergonha na cara, né? Quer parar com isso? Podemos brincar de uma vez? Legal! Vamos logo pro nosso navio, vai! Esse é o nosso navio? Vai entrar a água com todos esses buracos. Tem certeza que isso é seguro? É um navio de mentirinha, né, Cascão? É tudo faz de conta. Faz de conta ou não, eu quero ficar bem longe da água. Como assim? Eu quero ficar lá em cima naquele baldinho que fica grudado num toco. Como é que é? Balde grudado no toco? É, onde ficava o cara que avistava os inimigos. Ah, você quer dizer no observatório do mastro? É isso aí! Vamos procurar um observatório! Ah, olha só! Tem um balde jogado ali na areia. É um baldinho de praia? Ai, veja se não está molhado, sim. Não tá, não. Só tem alguns brinquedos dentro. É só tirar toda essa toalha daqui e pronto. Você já tem o seu observatório. Que massa! E o mastro? Vamos procurar do lado de lá. Ué, cadê meu baldinho de brinquedo? Olha, aqui tem uma escota. Ela vai dar um mastro perfeito. Acho que não é de ninguém. Vamos levar. Ei, quem está balançando aí embaixo? Magali! Ai, que ideia foi essa? Será que não se pode catar maçãs em paz? Calma, Magali. É que a gente precisava da escada para brincar de pirata. Vocês estão brincando de pirata? É, e esse aqui é o nosso navio. Tem até um observatório. Ai, que lindo! Deixa eu brincar também, deixa! Eu posso ser a cozinheira do navio. O que vocês acham? Nada feito. Mulher em alto mar só traz o Luca. É isso aí.
Ótimo! Então eu vou levar a escada da minha mãe de volta pra casa. Chantagista! Ei, sabem o que deixaria esse barquinho bem mais gracinha? Pronto, já começou a fresculite. Isso aqui não é um barquinho, é um navio. Posso falar? Ele ficaria muito mais legal com uma bandeira pendurada bem ali. O que vocês acham? Ela tem razão, Cascão. Precisamos de uma bandeira de pilota. Pois os meus olhos de águia já avistaram a nossa bandeira ali na próxima esquina. Onde? Aqui, olha só como ela tremula. É ou não é perfeita? Vai ficar irada com uma caveira pintada com barro e... Eita, dessa vez eu nem vi acontecer. Que negócio é esse de querer sujar o pano de prato da minha mãe? É pra fazer uma bandeira pirata, amiga. Quer brincar com a gente? Quero sim. Espera aí. Quem disse que ela pode brincar? Ou ela brinca ou não tem bandeira. Tomou? As mulheres ainda vão dominar o mundo. Tá bom, me dá isso aqui. Que máximo! E eu posso ser uma linda princesa que foi capturada pelos piratas. O que você acha? Linda princesa? Você? Eu acho que você parece uma baleia gigante tipo Moby Dick. Mas é tudo faz de conta mesmo, então quem liga? O que você disse mesmo? Oi, linda princesa, tá ótimo pra mim. E você, Cebolinha? O que achou da minha ideia? Achei perfeita. Nós estávamos mesmo precisando de uma prisioneira para cuidar dos lemos. Cuidar dos remos? Como assim? Eu e minha grande boca. Mais trabalho e menos conversa, prisioneira. Toda a força, Blade! Aí estão vocês! Opa, estalhão à vista! Eu vou contar pra minha mãe que vocês pegaram meu baldinho e que depois fugiram e que ainda queriam me bater. Ei, do que vocês estão brincando? De astronauta? Que astronauta, Dudu? Estamos brincando de pirata. Jura? Poxa, deixa eu brincar, vai! Eu posso ser o papagaio do pirata. Olha só como imito direitinho. Cocorocó! Não, espera. Papagaio não faz assim. Faz glu 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 glu. Ei, pessoal. Sabem o que falta para esse navio pirata ficar perfeito? Acho que você está pensando a mesma coisa que eu. E eu também. O quê? Serviço de bordo com risole e coxinha? Não, Magali. Estamos falando de uma prancha de navio pirata. Para fazer o Dudu caminhar sobre ela. Uma tábua e a Sylvie. Uma tábua de frios com presunto e mortadela? Magali, quer prestar atenção na brincadeira? E aí, Dudu? Se você trouxer uma tábua pro nosso navio, a gente deixa você brincar. Uma tábua? É pra já. Eu vou pedir pra minha mãe. Esta aqui serve. Pra que vocês queriam uma tábua? Prepare-se para virar comida de tubarões! Claro, não quero virar comida. Eu odeio comida. Dudu! Ai, aí está você! Ai, a minha mãe. Agora vocês se encrencaram. Que negócio é esse de pegar a minha tábua de passar roupa? Agora você se encrencou, mocinho! Eu? É lógico que é você, Dudu! Quem mais seria? Bom, é que foram eles, mamãe. Eles foram lá em casa, me torturaram e pegaram a tábua. Eu sou uma vítima inocente desses valentões. Como é que é? Ora, seu moleque mentiroso, quer dizer que a culpa é nossa? Você vai ver só uma coisa! Pega ele! Esperem aí, não balancem o carrinho, nós vamos sair! Ai, isso foi demais! Será que finalmente quebramos a baleia do som? Não sei, mas eu me quebrei todinho. Ai. Quem bateu na... Crianças, o que aconteceu? Aconteceu que o seu filho jogou o meu Dudu de cima do barranco. E ainda por cima quebrou a minha tábua de passar roupa. Vem, filho. Ai. Então ele estava aqui. Você quem pegou o carrinho de supermercado. Moleque atrevido. Olha só o estado que ficou. Todo estrupiado. Essa não! Olha só o que fizeram com a minha escada! Não presta mais! Vou ter que comprar outra! E o pano de prato que eu acabei de lavar, todo sujo de barro. Meu lenço! Meus brincos! O meu tamanco! Vamos embora, Cascão! O Cebolinha só te leva para o mau caminho! Foi
Foi você quem mandou eu brincar aqui fora, lembra? Vai por mim. A bagunça que ele faz fora de casa é bem pior. Turma da Mônica em Perdidos no Meio do Quarto. Levantar a âncora! Toda a força à frente! Lá vamos nós! Cascão, essa sua ideia de construir montanhas de brinquedos no seu quarto foi genial! Foi mesmo, não foi? Eu construí essas belezinhas aos poucos, juntando umas tralhas aqui, outras ali. Levei uma semana para terminar, mas valeu a pena. Se valeu! E com todos esses brinquedos velhos que eu juntei, dá pra imaginar qualquer aventura que a gente quiser. Vamos brincar de Cavaleiros do Espaço agora? Opa, já tá ficando tarde. Eu tenho que ir pra casa tomar banho. Amanhã eu volto e a gente continua a brincadeira, tá legal? Tomar banho? Essa é a pior desculpa que eu já ouvi. Se você dissesse que está na hora da novela, eu até entenderia, mas... Cascão, que foi? não tô conseguindo achar a pauta do seu quarto. Como assim? Ela está logo ali, do lado da cama. Ué, cadê minha cama? Eu tinha certeza que ela estava à esquerda do guarda-roupa e... Por falar nisso, cadê o guarda-roupa? E não podemos nem sair pela janela, já que eu não sei onde ele está. Cascão, tá pensando mesmo que eu? Sim. Estamos perdidos no meio do seu quarto! É o fim! Eu vou ficar preso aqui dentro pra sempre! Nesse lugar fedorento com cheiro de chulé! Eu não consigo mais respirar! Menos, Cebolinha. Eu vou tirar a gente daqui. É mesmo? Como? Ora, é só usar uma bússola pra achar a porta. Uma bússola? Que da hora! Eu não sabia que você tinha uma bússola. Eu achei na garagem, junto com umas tralhas que o papai ia jogar fora. Legal. E pra onde ela tá apontando? Pra aquela montanha ali. E como é que a gente vai entrar aí? Tive uma ideia. Segura aqui. Prontinho, uma lanterna e um capacete pra cada um de nós. Acho que estamos embaixo da sua cama. Toma lá que a gente acha a saída antes de topar com um par de meias sujas. Achei! A saída ou um par de meias sujas? Nenhum dos dois. Achei as minhas figurinhas da vaquinha Blau Blau. Oh, que dia feliz! Vamos brincar de roda, cantar e cirandar a noite inteira. Cascão, foco! Foco! Nós estamos procurando a saída, lembra? Todas essas tampinhas, bolas de gude e figurinhas não vão servir pra nada se a gente bater as bordas aqui embaixo. Pronto! Joguei tudo na montanha de tralhas. Assim você não se distrai com essas porcarias. Ok, agora confere aí na bússola se estamos indo no caminho certo. Sinto muito, mas não vai dar. Por que não? Você acabou de jogá-la junto com as minhas outras porcarias. Lembra? Ai, é o fim! Estamos condenados! Calma, também não precisa se desesperar. Achar a saída é fácil. Olha só, tem uma luz logo ali. Aposto que é a janela do quarto e... Ai, estamos salvos! Cascão, acho que a luz que você viu não é lá da janela, não. Não? Como assim? Chaveco! O que você tá fazendo aqui, rapaz? E que barba é essa? O que aconteceu com você? O que aconteceu comigo? Há 3 dias eu vim aqui pra pegar minha bola que tinha entrado pela janela, mas a bagunça era tanta que eu nunca mais consegui achar a saída. 3 dias? Caramba, ninguém deu pela falta dele até hoje? Que péssimo! Bom, Chaveco, nós viemos te salvar agora. Levanta daí. Acho que estamos perto da saída. Saída? Não existe saída! Apenas um labirinto infinito de caixas de papelão, gibis e brinquedos feitos com garrafas plásticas! Só a minha querida Wilson é real! O resto é tudo mentira! Não acredite em nada! É tudo mentira! É tudo mentira! Ai, vamos dar o fora daqui, Cebolinha. Depois a gente volta pra buscar o Chaveco. Ele pirou na batatinha. Nós não podemos deixar o coitado assim. Ele deve estar morrendo de fome. Mas não seja por isso. Aqui está, uma caixa cheia de empadinhas que eu tinha guardado aqui no quarto.
Empadinhas? Adoro! Passa pra cá, eu tô faminto. Achei que eram para o chaveco. Pra quem? Ah, chaveco? Se sobrar uma, eu levo pra ele. Só espero que ainda estejam boas. Como assim ainda? É que essas são as sobras que eu trouxe do aniversário da Mônica no ano passado. Você me envenenou! Quê? Não, peraí! Se eu bater as botas por causa disso, eu volto pra puxar o seu pé! Socorro! Quer saber? Eu vou fazer isso agora mesmo! Cebolinha, você tem que ver isso! Olha só, acho que chegamos no topo da montanha! Quê? Ei, aquela lá não é a porta do quarto? Achamos a saída! Espera aí! Essa não é a porta do quarto. Que será isso? Será que é um antigo templo sagrado que estava escondido aqui todo esse tempo? E aí? Devemos abrir? E se desencadearmos a ira de algum deus ancestral com cara de molusco? Bom, acho que pra alguém que já apanhou da Mônica, um deus ancestral com cara de molusco é festinha. Legal! Adoro o perigo! É 1, é 2, É 3! Corram para as montanhas! Não! Fujam das montanhas! O que foi aquilo? Um projeto meu. Eu construí aquela bolona com todos os chicletes que eu masquei nos últimos anos. Ela estava escondida na parte de cima do guarda-roupa e... Que nojo! Eu fui atropelado por uma bolona de chiclete mascado! Ainda demos sorte. Poderíamos ter sido atropelados pela minha bolona de melequinha de nariz. Ei, espera aí. Essa bacia, essa vassoura... Eu também tô reconhecendo esse lugar. Voltamos ao ponto de partida! Andamos tudo aquilo pra nada! Estamos presos aqui pra sempre! E eu vou perder a minha novela! Cascão, que choradeira é essa? Você está bem? Olha! É a saída! Finalmente livres! O que aconteceu? Mamãe! Você também estava perdida no meu quarto? Que bom que eu te achei! Ei, você vai levar todo o crédito sozinho, é? Eu não ajudei nada, não? Espere um pouco. Me expliquem o que está acontecendo aqui. A luz do sol! Ela arde com toda a sua glória! É ao mesmo tempo libertadora e inebriante! Ó, astro-rei, por que me deixastes na escuridão por tanto tempo? Do que ele tava falando? Já é de noite, não tem sol nenhum. Pirou de vez. Bom, eu já vou indo, senão eu perco a aula da janta. Mas a aventura no seu quarto foi muito divertida. Divertida? O engraçado é que foi mesmo. Mas depois dessa, eu não quero entrar naquele quarto por um bom tempo. Posso saber que bagunça é aquela ali dentro, mocinho? Ui. Bom, retiro o que disse. Parece que ainda vou passar um bom tempo preso aqui dentro. Turma da Mônica Ei! Chamadas a longa distância. Alô? 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 Que azedice toda é essa, Cascão? Acordou com o chulé esquerdo, é? É esse telefone de latinha que eu fiz. Tão novinho e já deixou de funcionar. É por isso que eu gosto de modernidades, viu? Vou reclamar pra defesa do consumidor. Exijo o meu dinheiro de volta. Peraí, não foi você que fez isso aí? Mas eu tenho que extrapolar minha indignação de alguma forma. Alô? 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 Aff, assim não dá, viu? Da próxima vez eu vou querer um telefone sem fio. Olá, Cascão, tá isso aqui. Observe como se deve falar num telefone de latinha. Alô? Agora é só esperar a resposta. Porcaria de plástico! Deve ser essa lata de quinta categoria! Não fala assim da lata. Era nela que eu fazia minha criação de minhocas mancas. É limpinha, viu? Eu só usei uma vez pra festa anual das minhocas. Que nojo! Não é à toa que isso não tá funcionando. Que nada, como é que o Humberto não tá reclamando? O que o Humberto tem a ver com isso? Ele tá do outro lado da linha, ô Bocó. Como é que eu vou esperar que alguém responda se... O Humberto não é de falar muito, né? Eu faria a mesma coisa se tivesse um bobo do outro lado. Vai ver, a solução tá no volume. Saca só.
Gostou? Meu fone vem com acessórios. Agora eu posso escutá-lo perfeitamente. Alô, Humberto? Você tá aí, manezão? Porcaria de lata velha, isso devia ter garantia. Eu já vi que você é um zelo à esquerda na telefonia. Tá isso aqui. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, Mayday, Mayday. Ou bateu a matraca num belto, ou isso tá com um eco danado. Pode ser uma interferência extraterrestre. Essas coisas são tão frágeis. Fala aí, ô cabeça de gergelim, como é que é? É pra hoje? Desembucha aí, ô! Ai, eu sabia, você ouviu? Ai, aquele 1 nunca me enganou. Ai, fuxam para o vale! Tem um lobisomem mirim na área! Essas crianças não tomam jeito. Olha a bagunça. Acho que o bairro é a casa da titia, é? Agora nós temos que achar o Humberto. Este é meu kit anti-vampiros e lobisomens. A fera deve estar à solta aí. Mas foi o Humberto que passou por aqui fugindo do Lúfius, o cachorro mais brabo da lua. Nossa, então quer dizer que quem rosnava e babava era o Rúfius, o cachorro você sabe quem? Claro, Cascão. O telefone não vai falar sozinho. Então quem é que está do outro lado agora? Hã? Ei, onde é que você vai, Cebola? Pode ser um daqueles velhos amigos imaginários. Alô, quem está falando? Alô, é você, garotão? Como é que você vai, rapá? Cascão. Ai! Cebolinha, Cebolinha! Eu consegui conexão com o mundo do além. Cascão. Eu ouço gente morta. Ai, qual é? Sou eu. Esse zumbido é por causa do vento daqui de cima. É o anjinho. A estrelinha mágica é que não é. Ei, o que você tá fazendo aí em cima com o nosso telefone? Pronto, já virou parceria. Eu tô fazendo a minha limpeza semanal do bairro. Acabei de catar esta lata velha lá do campinho. Ah, não! Agora mexeu comigo! Isso é tecnologia, rapaz! Abaixa essa auréola aí! Viu como é que se faz, Cebolinha? Esses anjos radicais vivem colocando as asinhas de fora. Ai! Anjos radicais também são temperamentais. Sossega aí, espinafre. Eu vou fazer outra ligação. Peraí, mas com quem você vai falar? Isso é de menos. O que importa é que tem boi na linha. O que é isso? Parece uma pipa. Eu sempre quis ter uma pipa. Mas peraí, que lata é essa na ponta? Latas não voam? Ah, mas uma vez eu fiz uma lata voar, só que ela subiu e caiu na minha cabeça. Daí eu chorei. Ei, quem será que tá no outro lado? Será o Cebolinha e o Cascudo? Eu acho que eu vou lá ver. Yuhu, Cebolinha, Cascão. Hã? Oh, que brincadeira sem graça! O Dudu já é mala ao vivo e a cores. Imagine então enlatado. Ei, tem mais alguém na linha. Uhul! Talvez seja uma ligação internacional. Alô? Bonjour? Clim, hello! Cebolinha, Cascão. Ai, que coisa! São vocês que estão aí? Oi? É a Mônica! Era só o que faltava. A gorducha pegou o aparelho. Desliga aí, ô! É isso que dá a gente deixar isca jogada por aí. E acaba pescando baleia. Gostei dessa, Cebolinha. Agora ela vaza rapidinho. Não deixem mais esse lixo jogado por aí! Ai, mais uma que detonou o brinquedinho. É o preço da modernidade. Bolas, e agora? Não tem mais com quem falar. Ei, mas e eu? Você vai procurar alguém pra eu brincar? Claro que não, seu Bocó. Eu brinco com você. Legal! Eu posso ficar na minha casa e você na sua. Batendo papo no conforto do lar e de barriga pra cima. Urra, vai ser tão bom como umas cachiclete novinho. Vejo você em casa. Cebolinha, você tá aí? Eba! Tô ouvindo, Cascão. Eu nem preciso ficar aí vendo seu cabeção. E eu senti o seu chulézão.
não faz todo esse avanço tecnológico. Maravilha! Dá pra ficar o dia inteiro aqui. Blá, 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 blá. Raf, eu tô com a língua enlolada de tanto falar. Que novidade! E eu nem precisei me preocupar com os pingos de chuva. Quer mais, Cascão? Falou, Cebolinha, a gente se vê! Ai. Cansei! E aí, Cascão? Gostei da brincadeira. Eu também, amanhã a gente continua. Essas pequenas invenções surpreendem. E aí, Cascão? Beleza? Beleza, careca? Rapaz! Que calanga manela! É sua! Sim, eu mesmo fiz com umas tralhas que estavam jogadas na garagem do meu pai. Legal, né? Legal? Tá muito louco! Gostou? É bicombustível. Funciona a pedaladas ou empurrando ladeira abaixo. Genial! E tem CD player? Toca MP3? Não, mas as minhas mosquinhas sabem assobiar todas as músicas da Hannah Montanha. Sensacional, Cascão! E olha só, tem até lâmpadas cromadas! É isso aí, alumínio da melhor qualidade, meu camarada. E ainda são antiaderentes. Antiaderentes? Sim, eu fiz as rodas com as tampas das panelas velhas da minha mãe. Puxa, puxa! 20 puxas! Adorei o seu calinho! Posso dar uma volta com ele? Posso! Não! O quê? Por que não? Porque enquanto eu me matava pra construir esse carrinho, você desperdiçava todo o seu tempo jogando videogame. E ele até queimou de tanto que eu joguei. Viu só? E você nem me convidou, seu egoísta. Agora você me aparece aqui todo pimpão, querendo brincar comigo só porque eu tenho um carrinho novo. Bom, tecnicamente eu não queria brincar com você, mas com o seu carinho. Nananina, não. Quem gosta de chulé é unha do pé. Por favor, Cascão, só uma voltinha, vai. Fui, vou puxar o carro. Ou melhor, pedalar o carro. Táxi! O senhor pode me levar até a casa da Carminha Frufru? Ela me convidou pra festinha dela e eu não quero sujar meu sapato novo nessa lama. Mônica, não tem táxi nenhum aqui. Sou eu, Cascão. Eu sei, sinto o cheiro de caminhão de lixo de longe. E aí, vai me levar ou não? Como? Só tem lugar pra um no meu carrinho. Ah, mas eu tenho certeza de que alguém tão magrinha como eu caberia fácil aí do seu lado. Não acha? Você caber aqui? Só se o carrinho tivesse reboque. Ai! Bom, que seja. Construa o reboque, então. Você pode colocar essa almofadinha no fundo? Não quero manchar o meu vestidinho sentando nesse caixote sujo. Agora sim. O senhor poderia evitar o centro? Ouvi dizer que está um trânsito absurdo para aqueles lados. Ahá! Peguei você, seu traíla! Achou que eu não tava vendo, né? E essa agora? Você se recusou a brincar comigo pra poder brincar de chofer da Mônica! Traição! Traição! Seu motorista, não posso ficar parada aqui. Tem um horário, sabia? Sim, madame. É assim, é? Por aqui vocês só passam por cima do meu cadáver! E as ruas da cidade estão um horror, cheias de lombadas, sem falar nos buracos. É o preço do progresso. Vocês me pagam! E a poluição sonora, então? Não aguento mais. Vou-me embora pra passar, Gata. Ué, por que paramos? Não podemos prosseguir. O campinho virou um lamaçal. Tá todo alargado. Alargado? Sim, inundou por causa da chuva de ontem. Você não quis dizer alagado? Bom, vamos ficar atolados de um jeito ou de outro. Ai, que nojo! É pra isso que eu pago impostos? Cadê o prefeito que não faz nada? Vamos ter que pegar um desvio. Um desvio? Vai demorar? Não, é só cortarmos o caminho, passando por dentro do quintal do... O que é isso? Cebolinha! Pedágio, não sabem ler, não? Ler eu sei! Você que não sabe escrever! Pedago! É que acabou a tinta.
E desde quando tem pedágio pra passar no seu quintal? Não sabe como é, né? A manutenção da grama é muito cara. Grama? Isso aí é só mato. Se o gramado é seu, por que que nós vamos ter que pagar pela manutenção? Nós não, você. Eu não tenho um tostão furado. Quê? Se você não tem um tostão, então como é que você ia pagar o táxi? Tomou! Bom, eu achei que poderia pagar com essas balinhas de caramelo. Caramelos? Ai, adoro! Ei, eu também aceito balinhas como pagamento. Mas o pedágio não é pra manutenção da grama do quintal? É isso aí, desde quando plantas gostam de caramelos? Plantas gostam de adubo, eu acho. Tem razão, se você quiser, posso te arrumar um pouco de esterco. Bah! Ei, o que está acontecendo por aqui? O Cebolinha falou que agora todo mundo tem que pagar pra entrar no quintal dele. É isso aí, a senhora também vai ter que pagar. Cebolinha, que coisa mais feia! Você está tentando extorquir dinheiro dos seus amiguinhos. Dinheiro só não. Ele queria as minhas balinhas também. É, e o meu esterco. É bom você começar a se explicar, mocinho. Eu confesso! Mas eu não queria nada disso. Eu só queria atrapalhar a brincadeira deles. O Cascão não quis brincar comigo. E a Mônica também não quis. E ainda me atropelaram com o galinho. Puxa, Cebolinha, também não era pra tanto, né? É, a brincadeira até que estava chata. Trânsito no centro, ruas esburacadas, alagamentos em toda a cidade. Um caos. Olha só, se você quiser pode vir brincar com a gente, tá? É, a gente só estava zoando contigo. Sério? Bom, já que está tudo explicado, eu vou entrar, tá? E não me arrumem mais confusões, crianças. Legal! Do que vamos brincar agora? Bom, vamos brincar do seguinte. O Cascão é um taxista e eu sou uma linda cliente a caminho de uma festa. E essa cliente já está atrasada e não está nada contente, entenderam? Entendi. Imaginar o Cascão como taxista é fácil. Mas imaginar que você é linda vai ser dose. Ai, perco os dentes, mas não perco a piada. Ai. E o senhor quer tirar esse sorrisinho besta da cara? Pra quê? Você quer emprestado pra ver se fica mais bonita? Do que o Cebolinha e as outras crianças estão brincando? Sei lá, eu não entendi muito bem. Eles estão brincando de pagar pedágio, alagamentos, trânsito, ruas esburacadas. Essas crianças. Sinceramente, eu não sei de onde elas tiram tanta criatividade. A cidade está um caos por causa das chuvas de ontem. Diversos pontos de alagamento, 20 quilômetros de congestionamento. Ele já consegue ver a linha de chegada! Quanta emoção! Brum! Será que ele vai ser campeão? Oh, não! Uma curva fechada! Impressionante! Uma careca na pista! A torcida vai à loucura! Sai fora, Cascão. Eu já tô irritado com essa nave quebrada aqui. Essa nave? E o que ela tem? Ela Ela foi tomada por um ser alienígena! Ele assumiu a forma humana e então se misturou com a tripulação! Não. Então, só pode ter sido pane nos controles! Oh, não! A nave está indo direto para uma tropa espacial! O comandante faz de tudo para salvar a nave! Nada disso. Ah, então já sei! A nave está em uma missão para salvar um planeta desconhecido da invasão de um malvado tirano galáctico que tem os poderes do lado roxo da força! Também não. Ah, se não é nada disso, então não sei. Essa luzinha aqui acendia antes e agora ela não quer mais funcionar. Ah, essa é a sua grande emergência espacial? Emergência espacial. Isso aí é coisa da sua cabeça. E pra que serve essa luzinha, hein?
Como assim pra que serve? Pra acender, é claro. Se ele não fizer nada, vira um brinquedo sem graça. Ah, não viaja. Todo brinquedo faz alguma coisa. Dá uma olhada no meu carrinho. Ó, ó. Você tá me zoando? É só um galinho. Como assim? Ele é bem mais do que isso. Pra começar, é uma réplica fiel de um carro importado. Tá parecendo mais um galo empolgado. Ah, ele tá sujinho assim porque já passou por muitas aventuras. Tipo o quê? Ele enfrentou uma tempestade de areia, é claro, e escapou. Ele já viajou até uma floresta selvagem para salvar os animais de caçadores impiedosos. E também já perseguiu bandidos quando as viaturas da polícia não conseguiram alcançar ele. Puxa, quem diria? Esse galinho deve ser bom mesmo, hein? Quer trocar pela minha nave? Demorou. Capitão, avistamos uma forma de vida imóvel adiante. Positivo, estabelecendo contato. E aí, o que tá pegando? Ah, é que eu ganhei essa bola, mas eu não curti muito, não. Ué, ela é redonda, não é? Não serve? Claro que é. Mas eu queria mesmo uma bola de futebol. Essa aqui é muito levinha. Ó. Já sei. Quer trocar por uma nave espacial? Depende. O que ela faz? A pergunta deveria ser o que ela já fez. Tcharam! Acabamos de salvar o planeta de uma invasão de aliens, graças aos retrofoguetes e o escudo invisível que eu instalei nela. Ah, da hora! E a plateia vai à loucura quando o gênio da bola cascão está prestes a bater o recorde. Ai! Cuidado! Você não me viu aqui, não, é? Bem na hora que eu ia bater o recorde mundial de bola na cabeça. O público fica frustrado, mas todos sabem que o campeão nunca vai desistir. Do que você tá falando? Não tem público nenhum aqui. Ah, tem razão. Quando o atleta entra no estádio, não pode prestar atenção na torcida. Mas e você? O que tá fazendo aí? Eu tava andando de patins e olha no que deu. Ah, eu vou tirar isso. Não foi muito divertido. Quer trocar por essa bola? Hein? Sei não. Tô achando essa bola aí meio michuruca. O quê? Olha bem pra essa bola. Ela já fez o gol que definiu o campeão do torneio mundial. E ela já conseguiu prever qual era o final do próximo filme do Scar Force. E ainda salvou o Capitão Pitoco das garras do Homem Pepino. Quem diria? Essa bolinha. Pra você ver. E o Cascão entra para a história como o primeiro patinador a quebrar a barreira do som. Epa! Ei, cuidado! Ai, ainda bem que esses patins têm freios super poderosos. Você me enganou, seu picareta. Esse galinho não anda sozinho. Como é que ele salvou elefantes na floresta? Essa nave não faz nadinha do que você falou. É só blá blá blá. E essa bola não ganhou torneio nenhum. Ô, galera, vocês não entenderam nada. Esses brinquedos podem fazer tudo o que a gente quiser. Na minha imaginação, eles fazem tudo isso e muito mais. Eu posso salvar o mundo, ser um grande atleta ou viajar pelo espaço. Não dá pra ficar esperando que o brinquedo faça tudo sozinho, né? A gente só precisa ser criativo. Querem destrocar tudo e tentar de novo? Tá certo. Eu vou inventar uma aventura bem louca pra minha nave. Eu só preciso praticar um pouquinho mais. Ai, ai, crianças. Você vai guardar esses brinquedos depois, né? Depois não, agora.
Cascão. Hã? Eita, povo sem imaginação. Ei, onde você vai com essas toalhas? Para seu governo, meu jovem, isto não são tralhas. Isto é matéria-prima da melhor qualidade para realizar o meu sonho de criança. Peraí, que sonho? Construir uma casa na árvore, né? Uma casa na árvore? Mas esse também é meu sonho de criança. Ei, não vem não, careca. Esse sonho já é meu. Nada a ver. Várias pessoas podem ter o mesmo sonho. Tá bem. Não vamos brigar só porque você não é original, né? A gente pode fazer a casa juntos? É, pode ser. Acho que vou precisar de ajuda mesmo. O que a gente precisa pra começar, hein? Bem, uma árvore. Deixa comigo. Eu entendo tudo desse negócio de árvores. Olha lá. Olha que beleza de árvore. Você não vai encontrar nada melhor. Eu garanto. Bem localizada. Boa vizinhança. Em contato com a natureza. Tá bom. Você já me convenceu. Me ajuda aqui, então. Por quê? Mas eu já fiz a minha parte. Eu já providenciei a árvore. Que mané providenciou? A árvore já estava aqui. Ela não é sua. Você é engraçado, Cascão. Não faz um minuto tava desesperado atrás de uma árvore. Fica quieto, ajudante. Eu preciso fazer uns cálculos. Vou subir e você me passa o material, tá? Essa é boa. Agora virei ajudante. E fiquei com o serviço mais pesado. Não tô gostando muito dessa pauselia não, viu? Pronto, cheguei. Pode jogar. E aí, pegou? Pegou o quê? Ei, nem começamos e você já tá dormindo em serviço? O que aconteceu? Assim não vai dar certo. Acho melhor a gente fazer a casa aqui embaixo e depois levar pra cima. Também acho. Então, vamos começar. Dá pra fazer meu quarto com vista pro mar? Não, mas dá pra fazer com vista pro muro. Que pistolosa! Quem foi que fez esse projeto, hein? Não é uma casa pra gente morar, tá bom? É uma casa de veraneio. O que é isso? É uma casa pra gente descansar, se esconder da chuva, se esconder da Mônica, coisas assim. Bom. Falta muito? Não. Falta muito? Não. Falta muito? Ai, não. Agora, Falta muito, pra caramba, sim. É melhor você escolher outra profissão quando crescer, viu? Porque fazendo casa não vai ter cliente nenhum. Também, pelo que você tá pagando. Tá pronta, que tal? Bom, tá parecendo uma casinha de cachorro. O quê? Como assim? Que absurdo! Você não entende nada de arquitetura moderna. Wallace, mas parece uma casinha de cachorro. Fica quieto. Temos outras coisas pra resolver. Tipo o quê? Temos que levar a casa pra cima da árvore. Ué, seu maravilhoso projeto de arquitetura não previa isso, não é? Eu tive que aumentar a área útil da casa porque você se meteu no meu sonho de criança, né? Peraí, ela pra casa ser menorzinha ainda? Então ia ser uma casa de passarinho, né? Além disso, a gente nem cabe nessa casa. Claro que cabemos, é uma casa modelo compacto e... Ai, se eu encontro esses moleques! Aonde será que eles foram? Não falei que cabia? Mas eu não tô conseguindo respirar. Parece que não estão por aqui. Minha fantástica casa na árvore salvou a gente. E nem precisamos colocar na árvore. Mas
o que essa casinha de cachorro tá fazendo aqui? Não é uma casinha de cachorro! Não mesmo, é uma casinha de passarinho. Quem é que tá aí dentro? Quem quer saber? Eu sei que são vocês! Podem sair já! Senão eu vou derrubar essa casa! Ah, pode soprar e esbravejar, mas essa casa não vai cair! Ei, isso tá me lembrando outra história. Tá bom, eu desisto. Eu não quero ficar dentro dessa casa como um pouquinho. Chamou, Mônica? Sim, tem um assunto pra tratar com você. Os assuntos da Mônica são sempre doloridos. Sua vez, Cascão. Por acaso é o mesmo assunto que você estava tratando com Cebolinha? Basicamente sim. Oh, então sinto muito, mas não posso atendê-la hoje. Marque outra hora com a secretária. Pois deixa eu te ajudar com essa casa de passarinho. Opa, peraí, o que você vai fazer? E aí, Cascão? Tudo beleza? Oi. Acho que tá. Oi. Olha só, agora a casa tá na árvore. Pelo jeito, deu tudo certo. Pois é, que legal. Agora tem uma casa na árvore. Lá, 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 lá. Oi. Olha lá, Cascão. Eu não falei que era uma casinha de passarinho. Fui eu que fiz. Ai.